Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu achei a cadeira. Colocou longe. Achar nunca. É porque tirar do lugar. Eu vou estar lendo o versículo, vou estar lendo aqui, ouvindo pelo fone, tá? E vou estar repetindo, amém? Ora isso. Oração começa. Oi? Oração começa. Oi? Oração começa. Sim. Vamos fazer oração para Deus estar de agradecimento, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus, por todos os benefícios que o Senhor nos dá, por teu amor, Senhor, mesmo nós não merecemos, Senhor, mas pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, nós estamos aqui. Senhor, fica conosco, nos ajude, Senhor, porque o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é o nosso guia. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fica conosco, nos ajude. Assim eu te peço em nome de Jesus. Eu vou ler Apocalipse, para começar, 21. Aí fala assim: eu ouvi do alto brado. Segura aqui para mim, Elton. Assim, segura aqui. Aqui no 4 fala assim: que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem choro, nem dor. E aquele que está sentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Amém? Então assim, aqui nesse versículo, Deus promete para nós, tudo que Ele promete Ele cumpre, porque Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que tudo que Ele fala se cumpre. Então aqui Apocalipse está falando, né, que um dia o Senhor vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, e Ele vai fazer nova todas as coisas. Mas eu penso assim, que nós, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, que Ele morreu em morte de cruz para poder a gente ter o direito da vida eterna através de Jesus Cristo, através do sacrifício dele. Então assim, ele faz novas todas as coisas desde agora, né? A partir de agora nós já estamos com o pé já assim, já inclinado para o céu, né? E ele faz nova todas as coisas. Então no nosso dia a dia, Deus vai mudando nosso caráter, vai transformando a nossa vida, vai nos ajudando a renunciar, né, para poder a gente agradar a Ele. E também assim, muitas vezes, todo mundo que não passa por isso, né? Nós temos muitos traumas, né? Até a gente conhecer a Cristo, nós temos muitos traumas, a gente passa por muitas coisas que a gente não teve culpa, que foi pessoas que criaram essas situações, pessoas que nos criaram, e a gente passou por isso sem que a gente tivesse culpa. E depois a gente, quando a gente começa a entender as coisas, a gente já começa a ter as nossas decisões, a gente faz as nossas escolhas, e também através disso tudo, nós vamos ficando com muitas marcas na alma, muitas coisas emocionais, muitas dores. E muitas vezes você se depara assim, com muitas dores, né, emocionais, muitas coisas na alma, sabe? Feridas na alma. E assim,
a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, então a gente precisa confiar que Ele vai arrancar do nosso coração, da nossa alma, essa dor, esses traumas. E assim, quando você... Sabe como você vai descobrir que você está curado, está sarado? Quando você lembra das coisas, que aquilo não te faz mais doer. Você não chora mais. Quando você lembra daquela situação que você passou, algo que você fez com alguém, ou que alguém fez com você, aí você lembra e aquilo não te causa mais dor. Então, isso, né, já é Deus, já secando os nossos olhos, as nossas lágrimas desde agora. Então, eu creio que na eternidade, com certeza, Deus não vai deixar a gente mais lembrar do que a gente passou aqui, né? Ele vai fazer nova todas as coisas e eu não sei como vai ser, se Ele vai apagar da nossa memória as coisas que aconteceu, ou se a gente vai lembrar e não vai mais ter significado nenhum. Mas o que eu quero dizer para nós nessa manhã é que assim, que a gente pode começar desde agora, sabe? Deixar Deus fazer um novo em nossa vida, a nos tratar, né? Para a gente já deixar Jesus fazer em nós, né? Que Ele fala que vai fazer em nós novas todas as coisas, né? E Ele também fala na palavra que quando a gente aceita Jesus, nova criatura a gente em Cristo Jesus, amém? Vamos começar a louvar o hino aqui. Eu estou com o Elito e o Edson, né, que vão me ajudar no primeiro louvor. Quem conhecer pode nos ajudar. Não ser muito agressivo, não. Oi? Não ser muito agressivo, não. Vamos lá. Perto, eu quero estar, né, Edson? Isso. Você quer o microfone que você conhece mais que eu? Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá louvar o Senhor, né? Nós estamos sem músico nesse momento, mas Deus vai preparar os músicos aí, né? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei, te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante mais uma vez, te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante mais uma vez, perto que Ele está. Perto que Ele está. Só as mulheres, junto Aos teus pés. os homens, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. As mulheres se comparado ao que ganhei. Todo mundo
Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria chamar a irmã Márcia, que ela vai cantar um hino com o coral daqui. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus
quero agradecer por estar aqui, por Deus ter permitido a gente chegar até aqui, né? E agradecer por essa chuva de voluntário que tem aqui. Parabéns, pessoal, de vocês se disponibilizar de um tempinho, doar um pouquinho de tempo para nós, para Jesus, né? Em primeiro lugar, para Deus, né? E que o Senhor venha honrar cada um de vocês, né? E continue assim, firmes e fortes na presença do Senhor. Aí para o Sidney, você que está começando agora, eu peço a Deus que o Senhor Jesus ajude você a achar direcionamento para a sua vida. Digo para você, sem medo de errar, que é a melhor escolha que você já fez na sua vida, que é escolher Jesus Cristo como seu Salvador. É a melhor escolha que a gente faz. Amém? Tem pedido de oração? Oi. Agradecer a Deus também, né? Nós tivemos há pouco tempo a eleição, né, na DEVEB, né? Então, pela nova diretoria, né, que Deus ia nos dar sabedoria para, né, estar aí conduzindo, né, a obra dele da melhor forma possível, né? Amém. Aproveitando já, irmãos, nós tivemos as eleições na DEVEB, né? Então, teve alterações na composição da diretoria, né? Então, a Melissa, a qual nos fala, é a nossa... Então, aproveitando a oportunidade, né, agradecer a Deus pela Melissa, né, que é a nossa mais nova, né, presidente em exercício, né? A Rosa não está aqui, assumiu como vice-presidente da DEVEB, né? Eu, quem nos fala, sou o secretário, né? Temos o Natanael, que agora é o nosso, né, vai já na tesouraria, né? E tem os nossos conselheiros, né? Que é a Dulce, não está aqui no momento, o Tarcísio não está, e também a Cleonice, né? Então, peço que vocês olhem, né, para essa equipe, né? Para nós estarmos, né, fazendo um bom trabalho. Já tem um pedido de oração aí, ó. Fazer uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento que temos concedido. Sim, meu Deus. Toma cada pedido de oração, Senhor, cada essencializó que aqui está, representando uma família, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada família, de cada pessoa, Senhor. Toma cada voluntário e suas famílias também, Senhor. Toma aqui, Senhor, a Catedral Evangélica, Senhor, independente, Senhor. Abençoe esse ministério, abençoe essa obra, Senhor, que essa obra venha prosperar, Senhor. Pois nós estamos lutando, Senhor, para que mais pessoas venham alcançar o seu Evangelho, Senhor, venham alcançar a salvação através da sua palavra, Senhor. Nos guia, Senhor, no caminho que devemos andar, não deixe nós nos guiar nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor, mas sempre seguindo o alvo para a frente, Senhor. Toma-nos nas suas mãos, Senhor, abençoa a nossa nação, Sim, Senhor. meu Deus. Aqueles que precisam com a cura, com a libertação, com a restauração, Senhor. Toma nosso poder executivo, legislativo e judiciário, Sim, Senhor. Deus. Desde a esfera federal até a municipal, Senhor. Sim, Toma aqueles que por algum motivo estão, Senhor, acamados nos hospitais, Senhor. Aqueles que estão pessoas em situação de rua, Senhor. Entra com providência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus fala que incapacita, né, é o Senhor. Então, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui, né, para fazer a vontade de Deus, né, e ver o propósito que Ele tem na nossa vida, né, o nosso chamado. Então, a gente tem que estar disponível, mesmo que a gente não sabe, mas o Senhor vai nos ajudando, nos guiando, colocando pessoas, né, maravilhosas para nos ajudar, e a obra de Deus vai se cumprindo. Agora eu quero pedir para o Edson vir aqui falar um pouquinho sobre o Braille, porque assim, segunda-feira é o Dia Internacional do Braille, né? Aí o Edson vai estar falando um pouquinho, né, sobre isso. Eu seguro você ler, tá? Gente, bom, mais uma vez, né? Bom dia a todos. Então, segunda-feira é o Dia, né, Nacional do Braille, né? Ele é comemorado no dia 8 de abril. E, bom, qual é o objetivo desse dia? Né? Ele é conscientizar a população, as pessoas em geral, né, sobre a importância das políticas públicas, né, para a inclusão das pessoas cegas
no sistema educacional brasileiro. Bom, refletindo sobre a empregabilidade, né, da pessoa, né, das pessoas com deficiência, como que o Braille, né, facilitou isso, os mecanismos que favoreçam também o desenvolvimento intelectual e também profissional, né, social das pessoas cegas. Então esse dia serve para nós fazermos essas reflexões também, né? Ou não somente cegas, mas pessoas com baixa visão. Agora, o que é o Braille? Quem que usa o Braille aí quer falar? O que é o Braille, assim, em poucas palavras? Sistema de escrita e leituras para cegos. Isso. O Braille ele não é um idioma, né? Então a pessoa fala, você fala em Braille? Não. Então, o Braille não é o idioma. O Braille, com a escrita Braille, você escreve qualquer idioma. Então tem, né, a representação do sistema Braille em qualquer idioma. O que é o Braille? É um sistema, né? Então foi criado ali uns códigos e tudo, tem um método, né? Um método. Então, o método, na verdade, é a maneira como a pessoa ensina, né? Mas os códigos ali do Braille, né, ele forma 63 códigos que são usados para matemática, para ciências, para língua portuguesa, para música, nas diversas, né, formas aí. Agora, quem foi que criou o Braille, gente? Louis Braille. Por isso, esse sistema tem esse nome, Louis Braille, que é o criador, né? Ele era um francês, e foi criado em 1825, né, por esse francês Louis Braille. E como é que aconteceu isso? Ele perdeu, né, a sua visão quando tinha ali apenas 3 anos de idade, e quando ele perdeu a visão foi na oficina do pai dele, com um instrumento, né? O pai dele trabalhava com celas, com couro, ele mexendo ali, como toda criança mexe com as coisas do pai, né? Aí ele foi mexendo e o instrumento ele aproximou do olho e o negócio furou o olho dele, né? Como naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje de antibiótico, de cuidados com os olhos, então aquele olho infeccionou, né? Talvez ele, se fosse hoje, ele não ficaria cego, teria jeito, mas naquele tempo não tinha os recursos de hoje. Então aquele olho infeccionou, e o outro olho, que ele também, que ele não tinha ferido, a infecção passou para o outro olho e ele perdeu a visão dos dois, né? E qual é a origem do Dia Nacional do Sistema Braille, né? Ele foi criado em homenagem ao nascimento de José Álvares de Azevedo. O primeiro professor cego do Brasil, né? Eu sei que tem um escritor aí que chama José Álvares de Azevedo, né? Mas não é esse não, esse aqui é um cego. Ele nasceu cego no dia 8 de abril de 1832. E aos 10 anos de idade, ele foi enviado para estudar no Instituto Real dos Jovens Cegos em Paris, por influência de conhecidos, né? E Dom Pedro enviou esse menino, o pessoal percebeu como ele era interessado, inteligente, aí Dom Pedro tinha esse negócio de patrocinar o estudo de jovens, né? Ele patrocinava, não era com dinheiro público, ele patrocinava com dinheiro do próprio salário dele. Então ele tirava dos próprios recursos e patrocinava. E esse foi um dos casos, né? Ele mandou esse jovem cego para Paris para estudar. Lá ele aprendeu a recém-criada, né, técnica de Braille. Ao voltar ao Brasil, ensinou e espalhou um novo sistema de educação
para cegos pelo país. Devido à sua importância, né, devido à sua importante contribuição para a melhoria no aprendizado das pessoas com deficiência visual, José Álvares de Azevedo recebeu o título de patrono da educação para cegos no Brasil. Agora aqui, falando uma curiosidade para vocês. Quando ele foi mostrar para Dom Pedro, então ele escrevia coisas, ele lia, e Dom Pedro ficou maravilhado com aquilo. Dom Pedro II é um homem que ele gostava muito, né, das letras, dos estudos, né? Ele admirava pessoas inteligentes. E quando ele olhou assim, viu aquele menino escrevendo, lendo, aí ele falou uma coisa: nossa, a cegueira quase já não é uma desgraça. Aí ele ficou maravilhado com aquilo, né? A cegueira quase já não é uma desgraça. Porque pensa você ser cego nos tempos imperiais, né, gente? Onde não tinha nada para pessoa cega aqui no Brasil. Então era como se fosse, na linguagem dele, uma desgraça, né, para uma pessoa ficar cego. Então ele viu naquele momento que o Braille seria uma oportunidade para as pessoas cegas aprenderem e terem, né, a sua dignidade, terem a sua, o seu aprendizado, né, e tomar parte na educação também. Instrumentos para se escrever Braille. Vamos lá, quem fala aí? Punção e reglete. Punção, reglete. A máquina, né? A máquina de datilografia. A máquina já é mais evoluída, né? Quem pode explicar aí para os voluntários que não conhecem sobre o Braille como que é uma reglete? Ela tem uma tábua retangular e tem uma gradinha, né? Cheia de celinhas assim, uma ao lado da outra. Tem umas que tem várias linhas, né? E essa é a maneira mais em conta, né? Mais a básica. Agora, a mais básica, ela tem 4 celas, né? 4 linhas a reglete. Ela tinha uma chapinha. E você põe a folha, né? E ali você fura com um instrumentozinho chamado punção e o papel fica ali com a escrita Braille, né? Você tira dali e vira e começa a ler, tá? Então, como o Agenor falou aí, essa é a maneira mais básica, mais simples. Tem uma máquina de datilografia Braille, né? Não tem aquele monte de tecla como tinha as máquinas de datilografias antigas. Ela só tem 7 teclas, né? Que é as 6 do ponto Braille para a pessoa escrever e mais o espaço. Aí tem outra tecla que é para voltar, né, a linha, se voltar um espaço. E tem outra tecla que é na esquerda, que é para você mudar de linha. São só isso numa máquina de datilografia Braille. E eu estou aqui com uma coisa chamada linha Braille, né? Quem enxerga está vendo aí que eu estou lendo aqui, né? Ao mesmo tempo ela já é um equipamento eletrônico que você põe um cartão de memória, tem alguns que tem memória interna. É um equipamento que você também escreve. Essas teclas que eu estou passando a mão aqui são teclas para escrever, aqui é o espaço, e aqui são outras teclas de função, né? Para mexer nesse equipamento. Aqui também, aqui eu abaixo eu subo a linha, e tem um cartão de memória nela aqui, né? Então, a linha Braille é um equipamento eletrônico que você pode pôr um texto em Word, em TXT, tem algumas que usam PDF. E esse texto sai escrito aqui em Braille, né? Então você pegou lá na internet algum texto ou escreveu no computador, pode pôr aqui no cartão de memória e vai sair escrito, né? Inclusive se eu escrevi no computador essa parte aqui. Ela pode ser conectada a celular ou conectada ao computador também para ler o que tiver na tela, tá bom? Só falando para quem não conhece, viu, Edson? Essa técnica aí é a mais cara de todas, viu? Isso, a linha Braille. Isso nos cegos tem, viu? A linha Braille é um equipamento caro, né? Ainda não é uma coisa bem difundida, mas esperamos que isso se torne cada vez mais comum, né?
Bom, É isso... quando o chinês piratear, né? Oi? Quando o chinês piratear, ele vai ser bem mais... Não, às vezes não, porque assim, ó, o jovem que enxerga, geralmente ele começa a trabalhar aquela coisa, ele logo quer batalhar por uma moto, por um carro, que é praticamente o preço de uma linha Braille. A gente não pode dirigir. Se a gente, de repente, tiver um profundo desejo, consegue, né? Assim, claro, é uma coisa cara, você vai pagar às vezes por um tempo, sim. Assim como uma pessoa, um jovem que enxerga, passa um tempo pagando um carro, não é? Muitas vezes a pessoa pode fazer ali suas economias, ou tem linhas de empréstimo no banco para pessoas cegas, né? Para pessoas com deficiência, para tecnologias assistivas, dependendo como a pessoa se organizar, consegue. Mas não é, como eu falei para você, não é como o Agenor disse, não é um equipamento barato. É de 20, 30, tem de 15 mil. Né? E para mim valeu muito a pena, porque eu uso muito, todos os dias. Bom, agora gente, como você usa o Braille no seu dia a dia? Quem quer falar isso? Só para a gente concluir, né? Porque o horário já... Ué, só um lembretinho aí. Sim. Existe a impressora também, né? Isso, tem a impressora Braille, gente. Verdade. Muito mais cara do que uma linha Braille. Isso. Impressora, você manda ali do computador para a impressora um texto diagramado e ali sai, começa a imprimir em Braille, né? A Deveb tem uma impressora, é um pouco mais antiga a nossa, mas é uma benção, graças a Deus. Então, quem gostaria de falar aí como é que você usa o Braille no seu dia a dia? Quem não usa Braille, que gostaria de aprender, tem alguém? Olha, eu ainda leio Braille, eu leio a revista que chega do tipo de vida. E também eu anoto coisas em Braille. Por exemplo, o micro-ondas, esse Braille básico, em Braille, né? Eu coloco em adesiva, né? Em Braille. Eu vejo gente falar, tem uma corrente, coisa. Não, eu uso o Braille. A forma é que você está dirigindo. Sim. Ô Edson, Sim. é interessante colocar para o pessoal que enxerga, né, que estão por aqui. Eu sei que é uma maneira errada, mas hoje em dia quase cego não utiliza muito Braille por causa do celular, né? O celular praticamente substituiu essa questão, nos facilita bastante. Tem leitores, né? De tela, a gente lê livro pelo celular, a gente... As tecnologias, né, gente, hoje em dia trouxeram bastante acessibilidade. Como o celular, o computador, existem os leitores de tela, tanto para computador quanto para celular, e que é muito bom, né, gente? Né? Eu uso tudo isso, eu uso o computador, uso a linha Braille, uso a reglete, né? Eu não tenho mais máquina Perkins, mas eu usei por muito tempo, máquina da datilografia. E eu, assim, mesmo com essas tecnologias, eu ainda continuo. Então, por exemplo, eu faço minha lista de mercado para, né? Eu acho que se eu levar para olhar no celular, eu me atrapalho mais. Então, eu uso sim, eu faço em Braille minha lista do mercado. Só que tem um detalhe importantíssimo. O cego aprender o Braille é extremamente necessário porque ele aprende com escreve a palavra. Sim. E no celular ele não sabe se a palavra é com 2 S, é com C, cedilha, entendeu? Então tem essas dificuldades no ser humano, principalmente para quem não enxerga, né? Então é isso, gente. É verdade, Genovo, obrigado. Gente, eu vou só ler um versículo aqui para completar, né? Porque nós temos aí, né, o Luiz Braille, nós temos o José Alves de Azevedo e temos o nosso Deus. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que
tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então veja que numa época onde, enquanto a Grécia e outras nações estavam matando pessoas porque nasciam com deficiência, eles queriam pessoas perfeitas, né? O nosso Deus estava dizendo: foi eu quem o fiz. Amém. Foi eu quem o fiz. Depois, quando ele deu a lei a Moisés, ele falou assim, não coloque, diga ao povo de Israel, não coloque tropeço diante do cego, e não zombe do surdo. Então veja o cuidado do nosso Deus, né? Como a Bíblia já é, né, inclusiva, e a Bíblia já trazia inclusão desde aquela época, tá bom? É isso, gente. Agradeço. Amém, glória a Deus. Eu quero chamar o Ereci só para ler um versículo e depois, em seguida, a gente já vai para a palavra com a irmã Adélia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria estar aqui novamente para poder compartilhar mais um versículo da palavra de Deus, né? Em Efésios 6,17 fala: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ao longo dessa leitura aqui em Efésios 6, a Bíblia nos conta que nós temos um adversário, nós temos algo que luta contra nós. E esse nosso adversário é Satanás. Ele é o inimigo de nossas almas. E ele usa muitas situações para tentar nos afligir, para tentar nos atingir, para tentar tirar a nossa fé. E a Bíblia nos conta aqui também que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, irmãos. Então é muito importante que a gente esteja revestidos de todas as armaduras de Deus, para poder nos proteger desses dardos lançados por Satanás, para tirar a nossa paz e para nos desviar do caminho. Que bom que a palavra de Deus ela é feita para nos instruir, e ela deixa claro que é para nós lutarmos com as armaduras de Deus e não com as nossas próprias armaduras. Se a gente fosse tentar encarar, brigar Satanás, tentar encará-lo com as nossas forças, com o poder dos nossos braços, nós seríamos vencidos. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores, porque nós vamos lutar com as armas divinas. Satanás, ele é o pai da mentira. E como que nós brigamos e lutamos e vencemos a mentira? Com a verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Ele está sempre usando uma situação, às vezes é um conflito familiar, às vezes é um chefe chato, às vezes é um vizinho muito barulhento. Ele está sempre tentando arrumar um modo de tirar a nossa paz. Mas nós que fomos lavados, revestidos pelo sangue de Jesus, nós vamos vestir o capacete da salvação, vamos usar essa espada que é a palavra de Deus, que é a verdade, e nós vamos atingir Satanás e vamos derrotá-lo, porque ele já é derrotado. Nós somos vencedores em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Esse capacete da salvação, quantas e quantas vezes Satanás manda coisas para poder fazer com que a nossa mente se desvie dos caminhos do Senhor. Às vezes é uma piada maliciosa, pornográfica,
Às vezes é uma situação, é uma fofoca, é um disse que me disse, às vezes é uma série. Quanto tempo da nossa vida nós perdemos com outras coisas e Satanás tentando fazer com que o errado seja certo e com que o certo seja errado. Mas nós, com o capacete da salvação, que vai proteger a nossa cabeça, vai proteger a nossa mente, nós vamos lutar e vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos vestir o capacete da salvação. Satanás, ele quer nos levar à perdição. Ele quer nos desviar do nosso caminho, do caminho certo que é Jesus. Mas ele é perdição e Jesus é salvação. Ele é injustiça, nós vamos lutar contra ele com justiça, irmãos. Nós vamos lutar com essa palavra de Deus. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos proteger, ele nos guarda. E a palavra de Jesus, ela é poderosa para atacar. Numa guerra é preciso nos proteger com o escudo e a espada de Deus, que é a verdade, que é o evangelho verdadeiro. Ele é usada para atacar, e Satanás ele tem que fugir de nós. Nós não podemos subestimar Satanás e nem superestimar. Nós não podemos dar poder demais a ele e não dizer que ele não tem poder nenhum. Ele tem um poder, mas o poder dele é limitado. Mas em casa, por exemplo, quando a gente vai dar uma voltinha, principalmente quem tem deficiência visual aí, às vezes bate na mesa, bate aquele dedinho no cantinho do sofá. Aí já fala, ô Satanás miserável. Mas não é, né, irmãos? Nem tudo é ele. Às vezes ele está até quieto lá no canto dele, a gente está colocando na conta dele. Muitas vezes a pessoa arruma um emprego, né? Mas aí começa a chegar atrasado no emprego, não se esforça, é mandado embora, né? Não executa suas funções. Fala, Satanás miserável, tirou meu emprego. Não foi não, irmãos. Tem coisa que você não vigiou, você não se esforçou. Esforça-te, tenha bom ânimo. Tem que vigiar, temos que fazer a nossa parte também. Ele tem poder sim, ele é Satanás, conforme fala na palavra de Deus, ele está como um leão rugindo, está tentando, procurando alguém para tragar, para devorar. Só que ele não é um leão, ele está ali como se fosse, querendo parecer um leão, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus, o nosso Salvador, irmãos. E aí eu agradeço a oportunidade, o tempo já vai se passando. Irmãos, antes de terminar aqui, eu só gostaria de fazer um convite para os irmãos. No dia 13 próximo, na Igreja Evangélica Fonte de Amor em Cristo, onde eu congrego, lá nós temos um trabalho que nós fazemos, que é o bate-papo cristão inclusivo. A gente faz 2 vezes por ano e nós vamos ter agora esse culto inclusivo. Inclusão é levar as pessoas com deficiência para estar no nosso meio, não é o que tem certas pessoas pregando por aí como inclusão, não, viu, gente? Vamos prestar atenção muito nisso e vamos resgatar para nós aquilo que é nosso por direito, que é a inclusão das pessoas com deficiência. E aí nós vamos estar lá das 15 para as 10 ao meio-dia. Quem tiver ainda não pegou informações, que eu já passei informação para várias pessoas aqui, quiserem participar conosco, inclusive os voluntários quiserem ir também. Então é sábado próximo, das 10 ao meio-dia. Fica lá na rua Ponte Rasa 678, no bairro da Ponte Rasa. A lotação que você vai pegar é Ponte Rasa. Então é tudo Ponte Rasa, rua Ponte Rasa, lotação Ponte Rasa, bairro Ponte Rasa. Para no metrô Patriarca, pega um ônibus ali, Ponte Rasa, para em frente ao Colégio Marinha do Brasil, que também já está de frente com a igreja. Será muito bom tê-los lá, ouvir a palavra de Deus, juntos adorarmos e louvarmos o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço. E só para encerrar de verdade mesmo, só para completar aqui o que o Edson falou, o Braille também, uma função a mais do Braille, gente, é para arrumar namorado e casamento. Eita. É verdade. A minha esposa, olha, eu vou falar para vocês, ela foi me ensinar o Braille com pretexto, gente. Ela me ensinava, cada dia ela me ensinava um pontinho do Braille. Ó, é o A, coloca a sua mãozinha aqui. Aí eu colocava e eu acho que ela fazia de questão para mim não aprender rápido, entendeu? Aí no outro dia era outro pontinho, B. E assim foi. Até hoje eu não aprendi o Braille, mas estou casado. Estou casado. Estou segurando na mão dela todos os dias agora. Olha só, deu casamento, gente, tá bom?
Pois é. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, irmão. Glória a Deus. Eu queria chamar a irmã Adélia para se aproximar, para ela estar trazendo a palavra de Deus também, né? Para finalizar. Vou orar pela pregadora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Senhor, abençoa a irmã Adélia nesse momento, usa ela como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Coloca a palavra na boca dela, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmão. Vocês estão bem? Espera aí que eu vou dar um jeitinho aqui, gente. Estamos bem alimentados. Oi? Estamos bem alimentados. Bem alimentados, né, Nata? A palavra está fluindo. Tá, gente, estou pegando uma cadeirinha para eu me assentar. Pronto. Estou já sentadinha aqui. E o Edson ali atrás, ó, gente. Ele também está sentado usando a linha Braille dele. Que bom ver essa sala da DEVEB tão cheia de irmãos da igreja presbiteriana, essa igreja aqui. E não que os outros não sejam também, não façam a gente feliz, mas eu quero dizer o seguinte: a DEVEB já passou por algumas igrejas, né? Igrejas parceiras, igrejas queridas, inclusive a minha igreja, a Cristã da Vila Mariana, que é também uma igreja parceira, querida. Nós nunca tivemos pessoas dessas igrejas frequentando os nossos cultos como vocês estão fazendo. Por isso, gente da DEVEB, vamos bater palma para os irmãos da Presbiteriana. Vocês são muito lindos, lindas, porque isso é inédito. Então, assim, isso enche o coração da gente de alegria. Vocês não têm noção quanto isso é bom. Eu faço parte da DEVEB, sou voluntária da DEVEB há muitos e muitos anos. E nos últimos anos aí eu estou num período sabático de descanso, que o pessoal da DEVEB dá um pouco de trabalho, sabe, gente? Não deixa eu descansar. Não quero que vocês fujam, não. Porque eu sou uma DEVEBista também, eu também dou trabalho. Então a gente junto, a gente dá trabalho. Mas é um grupo maravilhoso, é um grupo que tem um ministério. E hoje, a Lenice me chamou para vir aqui trazer a palavra, justamente porque a DEVEB passou por esse período de transição de diretoria. As nossas eleições são a cada 2 anos. E eu já fiz parte da diretoria da DEVEB. Acho que todo mundo que está na DEVEB, quase todo mundo já fez em algum momento parte da diretoria da DEVEB. E a DEVEB é uma organização que tem um zelo muito, muito, muito forte pela essência da organização. E é sobre a essência da organização que eu queria falar hoje com vocês. E aí, eu queria fazer isso da seguinte forma. Quantos aqui gostam de história? Eu. Tem a história, né, gente? A história do mundo, a história da humanidade, né? Como tudo aconteceu. Tem os revisionistas da história, tem aquelas confusões todas. Mas tem também aquelas historinhas que a gente conta. Tem as historinhas do conto de fadas e tem a história minha e a sua história. História com H. A história com H e a história com E, né? Mas tem também a minha história e a sua história. Eu não sei se a sua história é com H ou com E. Se você for uma pessoa meio aí da pá virada do mundo da fantasia, a tua história é com E, né? Ela está ali, ó, no mundo da Alice, do País das Maravilhas. Queria que você pensasse na sua história. A sua história se dá num ponto preciso. Nenhuma história acontece fora do espaço. Vocês concordam comigo? Quando você nasceu, você começou a viver num planeta. Botou o pezinho um dia no chão e tem caminhado até aqui. Nessa sua história, tudo foram flores? Se alguém me disser, gente, que só foram flores, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou visitar o jardim dessa pessoa e vou arrancar as flores. Só de revolta. Eu acho que na história de todo mundo, né? Existem flores, existem espinhos, existem coisas boas, existem coisas ruins. Como é que aconteceu a história da DEVEB?
A galera da presbiteriana, eu acho que vocês ainda não sabem, não é? Talvez o Lucas saiba mais ou menos como que nasceu. Gente, a ADVEB, Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, nasceu porque 4 ou 5 pessoas cegas que podiam estar ali reclamando da vida, que podiam estar ali querendo, sei lá, se revoltar, ou que poderiam estar indo numa igreja evangélica para pedir para ser curada. Gente, esse microfone está dando um barulho esquisito, não está? Não? Está dando um pouco de microfonia, né? É. Senão eu tento tirar e falar assim, vocês me escutam bem? É um barulho meio eco. Então, essas 5 pessoas, eles se conheceram de alguma forma e eles tinham uma preocupação em comum. 5 pessoas cegas, cristãs, tinham uma preocupação em comum. Dou-lhe uma. O que vocês acham que era essa preocupação? Não pode ser os advebistas que já sabem. Galera que não sabe. O que vocês acham que era essa preocupação dessas 5 pessoas cegas? A maioria era jovens, solteiros, tá, na época. 5 pessoas cegas, cristãs que se encontram e falam: a gente tem que se reunir, a gente tem um problema. Vamos montar uma associação. O que vocês acham que era o problema? Alguém quer falar? Como é? Levar o Evangelho aos demais cegos. Era mais ou menos isso, meu querido. Eles queriam fazer isso através do quê? Braille. Literatura braille cristã. Não tinha na época. Você viu o Edson falando aqui hoje em dia? Hoje em dia, com as tecnologias, é muito mais fácil você ter livro braille, imprimir. Tem tecnologias como essa linha braille que o Edson está mostrando, que é bem carinha, mas assim, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Celular que fala, computador que fala. Naquela época não tinha nada disso. Então essas 5 pessoas se reuniram porque elas estavam preocupadas. Como é que a gente vai pregar o Evangelho se não tem Bíblia em braille? Olha que lindo. Eles não se preocuparam: vamos montar a igreja para levantar cura divina, para a gente ser curado? Olha, vamos levantar a igreja da revolta, cegos revoltados unidos? Olha, vamos levantar a igreja só de cego. Se chegar alguém ali que enxerga, a gente dá uma varetada na cabeça. Não, gente. Eles estavam preocupados. Eles usaram aquilo que era um problema, posso dizer assim. Talvez para mim fosse um grande problema ficar cega. Talvez para você que enxerga. Não sei se você já se imaginou cego na sua vida. Eu não sei se quem enxerga... Eu comecei a ficar neurótica de ficar cega quando eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos e eu acordava gritando: eu tô cega. E ninguém me entendia, né? Porque eu estava enxergando. Era um medo que eu adquiri e... sei lá o que. Eu acho que era Deus me preparando para um dia eu conhecer a ADVEB. Aí depois de muitos anos eu conheci a ADVEB, me tornei voluntária. E conhecendo todos eles, o meu medo de ficar cega morreu. Eu pensava: se eu ficar cega, eu não sei qual deles eu vou chamar para me dar aula de braille, aquele ali para me ensinar a andar com a bengala. Foi mudando. Mas assim, como é que a gente vive com os espinhos que se aparecem na nossa vida? Essas 5 pessoas que estavam cegas, que sofrem um número X de situações que as pessoas cegas e as pessoas com deficiência enfrentam no nosso mundo, elas poderiam ter feito qualquer coisa, mas elas decidiram que elas queriam literatura braille para levar o Evangelho para outros cegos. E aí eles não acabaram fazendo só isso. Quando eles se reuniram, e eles falaram: não tem literatura braille. Não tem. Ah, mas também não tem nenhuma associação para cego crente. Não tem. Vamos montar? Vamos. E aí, gente, isso começou em 1989. E a ADVEB existe até hoje. Quantas coisas lindas já aconteceram na ADVEB, quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas que enxergam que foram alcançadas e conheceram Jesus na ADVEB, quantas pessoas que não enxergam, que estavam à ficha de desistir da vida, de se matar, chegaram na ADVEB, conheceram a Jesus e estão em pé até hoje. Matéria-prima que cai na mão da gente, e aí a gente tem algumas decisões para fazer com a matéria-prima.
Isso aconteceu no período de Jesus também. Jesus, vivendo a melhor história de Deus, porque Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a história de Deus que se fez carne, e que caminha entre nós, porque a história se dá no tempo e no espaço. E aí a história mais linda de Deus, que é Jesus Cristo, vivendo no tempo e espaço, vivendo com muitas pessoas, em determinado momento Ele vai para a cruz e Ele morre. Aí as outras pessoas que dividiam aquele tempo, aquele espaço com Ele, começaram a ficar muito revoltadas. Porque como é que pode aquele que era a nossa esperança, aquele que vivia entre nós, aquele que curava, aquele que fazia milagres, de repente Ele some, Ele vai para uma cruz, Ele morre, Ele está enterrado. Como é que é isso? Parece a gente, quando a gente está no caminho da fé, caminhando com Deus, e de repente a gente começa a ter só notícias ruins na nossa vida, a gente começa a ter um monte de tribulação, e aí a gente se sente assim: cadê Jesus na minha vida? Onde é que Ele está? Acho que Ele está morto e enterrado, porque está difícil continuar essa caminhada. E aí, como Deus é bom, e Ele não deixa a gente sozinho com as nossas dores, diz assim o texto de Lucas 24: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: mas tu és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era para um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Eles olham para Jesus e falam assim para Jesus: olha, você não está sabendo o que está acontecendo? Aí Jesus fala: não, me conta. Se Jesus te pedisse hoje para você contar o que está acontecendo na tua vida, será que você não contaria alguma história que exclui Jesus da soberania que Ele tem de ser Deus? Porque é exatamente isso que esses 2 homens fazem. Eles falam assim para Jesus: olha, você não sabe do que está acontecendo. Jesus: não, me conta. Conta o que está acontecendo, meu filho. Ele fala: você sabia que pegaram Jesus e as nossas autoridades o prenderam? As nossas autoridades o mataram. Como se alguma autoridade tivesse algum poder sobre Jesus. É como se você contasse para Jesus: olha o que está acontecendo comigo. Será que você não vê aquilo que estão fazendo comigo? Será que você não percebe todas as coisas que estão me acontecendo? Quando muitas vezes a gente esquece de parar, de olhar, de orar, de perguntar: Senhor, o que está me acontecendo? Está me acontecendo segundo o teu propósito? Segundo o teu querer? Este caminho doido, por um acaso, é teu? Porque não se esqueça que as coisas de Deus são loucura para aqueles que estão perecendo. Às vezes é no meio da maior crise da tua vida que Deus está do teu lado, te mostrando um caminho novo. E quando eles falam isso para Jesus, eles falam: olha, nós acreditávamos que era Ele que iria nos redimir. Nós acreditávamos que era Jesus Cristo que iria fazer com que o Império Romano caísse. Nós acreditávamos que era Jesus Cristo que iria fazer com que o reino de Israel fosse, enfim, estabelecido aqui na Palestina, que a gente ia ganhar esse pedaço de terra só para nós. A gente acreditava nisso. E realmente, né, gente, a guerra de Israel continua aí firme e forte até hoje. O propósito de Deus nunca foi criar um reino nessa terra. Um reino humano, não.
O propósito dele sempre foi trazer o reino de Deus, poderoso, libertador, curador, restaurador, regenerador, mas nunca é um reino que aponta para o rei desta terra. É sempre um reino que nos faz pensar que o melhor está lá. E aí, eles falam isso para Jesus, e Jesus deixa eles falarem. Aí de repente eles falam assim para Jesus: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. A gente acredita em milagre, Senhor. Estão dizendo aí que tem milagre, mas ninguém viu. Que negócio é esse, Jesus? Coisa aí, tem coisas na tua palavra que diz que eis que faço nova todas as coisas, que céus e terra poderão passar, mas as tuas palavras não hão de passar. Tem aí a tua palavra que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí tem, a tua palavra diz isso, mas para mim está complicado acreditar. É só a tua palavra contra as minhas circunstâncias. Quem é maior? E os discípulos peitavam Jesus, não sabiam que era Jesus, não o reconheciam. Olha, as mulheres viram que o túmulo está vazio, mas será eu, né? Essas mulheradas aí é tudo doida. Primeiro que é mulher, ela não regula bem. Já viu, né? Mulher crente, então, pior ainda, né? Que ela falou depois, né? Já viu? Gosta de conversar. Gosta de conversar, a mulherada gosta de uma conversa. E aí, então, lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Gente, não é uma coisa linda? Que no meio daquele perrengue todo, eles estão ali brigando com Jesus. Mas olha que coisa interessante. Quando Jesus leva eles até a aldeia, Jesus fala para eles: olha, isso teria que acontecer com Jesus Cristo. Ele teria que padecer, ele teria que sofrer, porque durante toda a pregação de Jesus ele tinha dito isso. E aí, quando Jesus fala isso para eles, antes dos olhos deles serem abertos, eles pedem para Jesus: fica com a gente, continua falando, fica com a gente. Estava boa a conversa. Estava boa a conversa. E quando eles pedem isso: fica com a gente, Jesus fica. E aí Jesus entra na casa. E aí Jesus parte o pão. E aí Jesus oferece pão, oferece partilha. Aí os olhos são abertos. Aí eles entendem tudo. E aí eles começam a reconhecer que a vida com Jesus vai além da picuinha desta vida. A vida com Jesus vai além dos reinos desta terra. A vida com Jesus vai além de todas as nossas certezas. A vida com Jesus vai além do livrinho que nós mesmos escrevemos para nós. Porque às vezes a gente escreve um livrinho para a gente que ele segue o padrão do mundo. Lembra que a gente nasce e a gente vive num contexto histórico, e esse contexto histórico tem um padrão. Nem sempre este padrão é o padrão de Deus. E aí, quando a nossa vida não cumpre esse padrão deste mundo, aí nós começamos a ficar indignados com Deus. Onde já se viu, na casa do ímpio tem alegria e na minha não? Só que às vezes a tua alegria é a mesma do ímpio.
Você vai ficar feliz se você tiver aquilo que o ímpio tem? Aí às vezes o ímpio olha na tua casa e você está ali no perrengue, na luta, mas as misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã e você acordou renovado. E aí o ímpio olha e fala: meu, aquele cara ali é um pobre coitado do infeliz e eu não entendo por que ele está sorrindo. Mas você sabe por que você está sorrindo. Não julga o teu padrão pelo padrão do ímpio. Não julga o teu padrão de felicidade por aquilo que esse mundo prega. Não julga o teu padrão de infelicidade pelas circunstâncias que se apresentam na sua vida. Mas convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para vir fazer parte. Se nada mais te satisfaz, convida Jesus para te dar pão. Senhor, me alimenta com teu pão. Me alimenta com a tua palavra. Me alimenta com a tua esperança. Me alimenta com o teu processo curador, criativo, maravilhoso e deslumbrante. Senhor, me anima na minha fraqueza. Senhor, usa a minha fraqueza para animar aqueles que estão mais fracos do que eu. Mas não te esqueças que eu sou pó, porque Ele não esquece que você é pó. E aí, a sua história e a minha história, ela começa a ser uma história que tem uma diferença. Ela não vai ter uma diferença porque ela vai cumprir o padrão que o mundo espera que ela cumpra. Ela vai ter uma diferença porque ela vai trazer para dentro dela a presença do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que olha e chega perto de você e fala: oh, meu querido, talvez você não perceba, mas esse perrengue todo aí tem um propósito meu, para você conseguir chegar ali na outra curva, ó, e fazer alguma coisa melhor. E eu quero dizer para vocês, queridos, se cada um da DVEB tivesse olhado para a cegueira e tivesse ficado ali, vivendo na cegueira, através do padrão deste mundo, dizendo: ah, mas o Senhor é o Deus que cura, ah, mas o Senhor curou o cego, por que não vai curar a mim também? Talvez muitos não conheceriam o Evangelho de Jesus e chegariam ao céu, porque tem muitos que só o fizeram porque ficaram cegos. Nós temos na DVEB pessoas que só conheceram a Jesus Cristo como Salvador e entregaram sua vida para Ele, porque um dia ficaram cegas. E cegas que ficaram, entenderam que o melhor da vida não era só enxergar. Nós temos pessoas na DVEB que chegaram em igrejas e testemunharam da salvação de Jesus, a ponto de um pastor um dia chegar na cabeça de uma irmã da DVEB e ir colocar a mão para orar e ela segurar e tirar. Ele cura, ela tirou a mão dele e ela falou: eu não quero ser curada, porque eu estou feliz com meu Deus do jeito que eu sou. Eu estou feliz com meu Deus do jeito que eu sou. Queridos, não podemos limitar a Deus. Não podemos limitar a Deus. Quantas pessoas que às vezes, quando estão no fundo do poço, elas começam a perceber que existe algo que vai além daquele poço. Elas começam a perceber que algo que dá sentido à vida é muito maior, é muito maior, é muito maior do que aquilo que este século diz que é verdade, do que aquilo que este século diz que é bom, do que aquilo que dizem que é melhor. Aquilo que é melhor para nós é aquilo que o nosso Deus diz que é melhor para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade viva do Evangelho. Não importa em que situação você está, que você esteja, não importa em que situação eu estou. Aquilo que me importa é saber que Ele está comigo todos os dias. Aquilo que importa é que a gente está no caminho de Emaús e quando a gente percebe que tudo está complicado, a gente olha para Ele, a gente clama: Senhor, fica conosco, porque vem a noite, a tua companhia é muito boa. A DVEB existe porque os meus irmãos e as minhas irmãs da DVEB um dia disseram para o Senhor: Senhor, fica conosco, acompanha a nossa cegueira com a gente, vamos fazer desse caminho uma coisa linda, vamos fazer desse caminho uma coisa nova. E aqui estamos nós, sendo abençoados com o banquete que Deus manda todas as manhãs, nas misericórdias dele que são renovadas. Queridos, eu com
grande alegria, eu gostaria de que nós orássemos hoje pela nova diretoria da DVEB. E, gente, é sempre um prazer enorme chegar aqui e apresentar uma diretoria. Sabe por quê? Porque isso significa que existem ainda pessoas que estão dispostas a continuar essa associação, que tem como meta principal levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que perderam a visão. Essa associação tem por meta, tem por missão, não ficar olhando ali para as próprias feridinhas e sofrendo. Ela tem por missão usar algumas feridinhas e fazer delas alguma coisa linda e maravilhosa e proveitosa para o reino de Deus. Então eu queria muito que hoje, nessa manhã, ao invés de nós orarmos por nós, eu gostaria muitíssimo que nós orássemos por eles. Queria chamar aqui a Lenice, que é a presidente da DVEB. Queria chamar aqui na frente o Wellington, que é o nosso secretário. O Nata já vem também, que é o nosso tesoureiro. Quem mais está aqui da nova diretoria? Só vocês, né? Também queria que vocês soubessem que o Erici e a Luciana são os nossos novos associados, com todos os poderes na futura eleição, se Deus quiser, estarão aqui. O Edson, gente, que já foi presidente da DVEB. Eu gostaria que, ao olhar aqui para esses nossos irmãos, eu gostaria que vocês presenciassem uma história em continuidade. Eu gostaria que vocês presenciassem uma história que não parou, que não vai parar. Eu gostaria que vocês presenciassem o Nata, o Wellington, a Lenice, como representantes de pessoas que estão na caminhada, que estão nessa história, e que com certeza, né, gente, vocês estão dizendo todos os dias para Jesus: fica, Senhor, permanece com a gente, lá fora já de noite, fica aqui na nossa casa e vamos embora. Vamos continuar fazendo essa associação linda, vamos continuar trazendo luz, vamos continuar trazendo pessoas para o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Eu queria chamar o Lucas como representante dessa igreja tão linda, tão calorosa, para fazer essa oração, Lucas, dando boas-vindas a essa nova diretoria e que isso encha a sua igreja de alegria e que a sua igreja esteja sempre com a gente. Amém? Vamos orar, né? A gente que agradece, né? Nós que somos aqui da igreja, nós que agradecemos saber que somos corpo de Cristo com vocês. Para nós é um grande privilégio. Eu falo isso em nome desta igreja. É um grande privilégio ser corpo de Cristo e aprender, né? Como bem disse a nossa irmã, caminhar com Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela diretoria da DVEB, a Helenice, o Wellington, o Natanael, os conselheiros, ó Pai, o Senhor que chama esse povo, e esta igreja também sente esse chamado de anunciarmos a Tua palavra a irmãos e irmãs que por um problema da vida estavam com dificuldade a esse acesso, e o Senhor desperta no coração dos Teus filhos e filhas para atuarem nesse sentido, acolher aqueles que não conseguiam entrar nos templos, para que tenhamos olhar sensível e a partir de agora entrem e colaborem com a Tua causa. Ó Pai, isso é visão. Isso é visão. Nós muitas vezes que não temos deficiência, não temos a visão de olhar para os nossos irmãos e irmãs. Ter visão vai além, ó Pai, de uma deficiência. Ter visão vai além do que aquele que pensa estar enxergando, ó Pai. Nós te louvamos pela DVEB, te louvamos pelo Natanael, pelo Wellington, pela Helenice, por toda a diretoria, por cada membro desse ministério. Colocamos tudo diante de Ti. Oramos por esta igreja, que ela continue sendo acolhedora, apoiando, abraçando essas causas. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmã, está aqui.
Amém, glória a Deus. Agradeço a todos que vieram. Vamos encerrar com um hino. Eu te agradeço. Todos que souberem podem nos ajudar. Por tudo que tens feito.